Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo desafiou e venceu vários adversários ontem no Rio Grande do Sul. Conquistou uma importante vitória contra o Caxias e ainda alimenta o sonho de classificação para o quadrangular final da Série C. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar, ou tentar analisar, como foi esse confronto entre Caxias 2 Clube do Remo 4. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É sempre bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa grande vitória azulina lá em Caxias do Sul. Na introdução eu disse que vamos tentar analisar porque todo mundo que viu esse jogo viu as condições climáticas dessa partida. E esse foi um grande adversário do Clube do Remo. Então, lógico que vamos analisar o confronto, mas não tem como a gente analisar o confronto muito taticamente. Porque a gente viu o jogo e teve a oportunidade de ver o jogo de uma câmera na altura do campo, que foi o que deu para a transmissão fazer, porque se a transmissão fizesse com aquela câmera normal, a câmera 1, ninguém ia ver nada. Então, se adaptaram à transmissão, a gente também vai se adaptar aqui na nossa análise. E o Remo realmente ele superou vários obstáculos, foi uma grande vitória. O Remo superou a equipe do Caxias, superou a torcida adversária e superou as condições climáticas. Foi um clima bem hostil contra o Clube do Remo, que lógico, pega esse clima de Belém para jogar lá em Caxias do Sul, é lógico que os jogadores vão sentir a diferença, como lá de Caxias do Sul sente a diferença quando joga em Belém do Pará. Evidente. Então o Remo ele superou um grande adversário e foi essa condição climática. Muito frio e muita névoa. Praticamente não se deu para ver o jogo. No segundo tempo, você não se via o jogo. Eu lembro da época que eu jogava videogame, às vezes colocava até nessa câmera que passou a câmera de transmissão, né? Só para ter uma emoção, fazer uma graça, mas para você analisar um jogo fica bastante complicado. Mas o Remo foi realmente um leão e saiu com os 3 pontos. Gostei do primeiro tempo do Clube do Remo. É lógico que dá para a gente pincelar alguma coisa, tentar perceber alguma coisa. Você vai fugir um pouquinho da questão tática, mas dá para a gente perceber como é que foi o jogo. E o jogo, o primeiro tempo, eu gostei do Clube do Remo, porque o Remo abre o marcador logo no início da partida. Depois o Caxias tenta crescer na partida, só que o Remo muito bem estruturado taticamente na primeira etapa. O Caxias tentava criar chances, mas muitas oportunidades, chutes fora da área. Porque o Remo entrou novamente no 3-4-3, só que no sem bola, taticamente, é um 5-4-1. Sem bola do Clube do Remo, nessa tática com o Rodrigo Santana, é um 5-4-1. Por quê? Tem a linha dos 3 zagueiros, o João Afonso novamente fazendo esse terceiro zagueiro, e quando está sem bola ele entra realmente e faz essa função de zagueiro. Os 2 laterais, o Diogo e o Raimar, recuados, baixos, linha baixa, ou seja, faz uma linha de 5. O meio campo com o apoio dos 2 pontas, do Kelvin e do Marco Antônio. Então compõe fazendo meio campo com 4 e lá na frente o Ítalo mais para marcar a saída de bola, quando o Remo não marcou em alto, que em alguns momentos o Remo marcou em alto. Então o Remo no sem bola no 5-4-1, no normal com a bola 3-4-3, lógico, taticamente uma partida sempre varia e depende do cenário e do andamento do jogo. Então eu gostei do primeiro tempo do Clube do Remo. E o Clube do Remo abre 2-0 e abre 2-0 com merecimento. E o segundo gol, destaque, o segundo gol, um golaço do Pavani. Eu acho que o goleiro deu uma falhada, porque foi muito longe. Foi um golaço do Pavani, né, tirando mérito, mas foi muito longe, né? Eu acho que dava para o goleiro ter feito algo melhor. Mas, lógico, não tiro o mérito do Pavani, que para mim foi o melhor do Clube do Remo. Gostei muito da atuação do Pavani. Pavani ele ajudou bastante na marcação e ele também ajudou no sistema ofensivo e ainda contribuiu com esse golaço. Então foi uma partida muito boa do Pavani, seguida do Jaderson também. Jaderson ele faz o terceiro gol do Remo, naquela altura estava 2-1, o Caxias tinha acabado de perder um pênalti naquela confusão do pênalti, que por sinal não tem como a gente saber se teve invasão ou não na área, porque a câmera não teve nenhuma câmera que mostrou, mas eu vou ficar com a opinião do juiz, que o juiz estava lá, ele viu e ninguém que viu na televisão conseguiu ver, então a gente tem que confiar na visão do juiz, que o jogador do Caxias se adiantou, se ele se adiantou, tá certo, a bola tem que voltar para o Clube do Remo, não tem esse negócio de bater de novo pênalti, não existe isso. Então, se o Caxias ele pegou a bola, ele se adiantou e no rebote ele fez o gol, então a bola tem que voltar para o Clube do Remo, então o juiz acertou nesse lance. Então, o Jaderson faz o terceiro gol, que praticamente ele garantia os 3 pontos do Remo. O Remo ainda tomou um gol no final, mas também chegou a fazer o quarto gol com o Ronald na falha do goleiro do Caxias. Então, foi um primeiro tempo legal.
de uma boa atuação do Pavani e do Jadson, e um segundo tempo um pouco mais complicado. Aí o segundo tempo eu já não gostei da equipe do Clube do Remo, o Caxias cresceu e cresceu muito, chegou o seu gol, um bonito gol, o Remo faz uma substituição também, sai o Rangel, entra o Léo Lang, e também merece um destaque o Léo Lang, porque o Léo Lang entrou no frio, totalmente frio, né? Não só pelo clima, mas também ele praticamente não sendo lançado no time titular do Clube do Remo, né? Entrou no decorrer do jogo, mas assumiu essa titularidade no decorrer da partida. Defendeu um pênalti em um momento crucial, estava 2-1 para o Remo, seria o empate da equipe do Caxias. O Caxias naquela altura era melhor que o Clube do Remo. Então ele defendeu o pênalti e fez mais duas grandes defesas em dois erros do sistema defensivo do Clube do Remo. Se o Clube do Remo ele não falhou nesse primeiro tempo, eu gostei do primeiro tempo, no segundo o sistema defensivo do Clube do Remo falha. E falha bastante. É que pela câmera eu queria ver em outra câmera, que não era possível para ver alguma questão de posicionamento, enfim. Mas dá para ver que a zaga do Clube do Remo, o sistema defensivo do Clube do Remo falha muitas vezes ou algumas vezes nesse segundo tempo. E se não é o Léo Lang, não só pela defesa do pênalti, que foi extraordinária, mas também em outros lances, inclusive o Vitor Feijão, que é ex-atacante até do rival, jogou na equipe do Paysandu, ele, na Série C, ele cabeceia e o Léo Lang faz uma grande defesa. Então o Léo Lang defendeu o pênalti e fez mais duas grandes defesas. E entrou no segundo tempo, entrou totalmente frio, um goleiro que está sem ritmo de jogo, mas já deixou seu cartão de visita, uma boa atuação do Léo Lang, então também tem que colocar ele como destaque do Clube do Remo. Então o Remo começa a chamar o Caxias para o seu campo no segundo tempo, sofre o primeiro gol, poderia ter sofrido o segundo gol se não fosse o Léo Lang no pênalti, depois o Caxias continuou para cima, mas numa escapada, numa das poucas escapadas do segundo tempo, o Jadson, novamente o Jadson, né? Dessa vez ele atuando como volante na equipe azulina desde o começo do jogo, mas aparecendo como um atacante. Essa é uma grande vantagem dele, né? Se ele atuar como volante, ele sempre aparece no ataque, não é surpresa para ninguém, ele faz o terceiro gol e já dá uma tranquilizada para o Clube do Remo, mas o segundo tempo ruim. A atuação do Clube do Remo, de maneira geral, foi legal, foi boa, porque era muito adverso. Como eu disse, é um cenário totalmente hostil para o Clube do Remo. Pegar um adversário desesperado na casa dos caras, com a torcida dos caras com um clima totalmente diferente que o Remo está acostumado a jogar em Belém. Então, assim, foi uma grande vitória do Clube do Remo. O que fica de ponto negativo é a postura do segundo tempo. O segundo tempo não me agradou. O segundo tempo, o Remo não só em questão de postura, mas também na questão de erros técnicos, muitos erros do Clube do Remo. Marco Antônio já, eu acho, também deu não teve uma boa atuação, uma atuação mais apagada. Marco Antônio está devendo, né? Marco Antônio deve muito desde que ele chegou ao Clube do Remo. Foi, a princípio, eu considerei a melhor contratação do Clube do Remo na época, mas deve bastante, nem sombra parece o jogador que já jogou tão bem numa Série B pelo Botafogo, pelo Bahia. Então, fica aqui, era um jogador que se encaixar seria muito importante no Clube do Remo. Então, vitória merecida do Leão. O Leão superou os adversários, todos os seus obstáculos, saiu com 3 pontos. 3 pontos importantíssimos, 3 pontos que colocam o Remo a 2 pontos do G8. Claro, se você for observar ainda, o Remo não é ainda um dos favoritos a conquistar essa vaga no G8 e eu explico por quê. Não só por estar 2 pontos do G8, mas são só 2 pontos. É porque dos 7 jogos que faltam, o Remo já faz 4 fora, 3 em casa. Tem adversários do Clube do Remo que vão fazer ao contrário, 4 em casa, 3 fora. E o Ipiranga, que também tem 16 pontos junto com o Remo, tem 3 jogos a menos que o Clube do Remo. Então acho que a briga nem é mais com o Ipiranga. Eu acho que o Remo ele tem 2 vagas ainda para entrar. 7º, 8º lugar. 7º lugar hoje é o Figueirense com 18 pontos, está 2 pontos, né? O Remo está 2 pontos dele. Então, eu acho que é aí que vai ser essa briga. Vai sobrar 1 ou 2 vagas para o Remo entrar. Deu o primeiro passo, um passo importantíssimo, que é essa vitória em Caxias. Agora, daqui a uma semana, aí com outro clima, espero que não chova também, né? Com outro clima, com céu aberto, sem névoa, com certeza. Vai jogar lá em Mirassol, a Ferroviária está reformando seu estádio, então o jogo não será em Araraquara, vai ser em Mirassol. Então uma boa notícia para o Clube do Remo, assim a Ferroviária vai mandar menos torcedores para lá, e tem vários torcedores do Clube do Remo no interior paulista, então quem sabe não recebe um bom público também. Para esse jogo importante, mas a Ferroviária é um time mais qualificado do Clube do Remo, né? A Ferroviária está praticamente garantida no quadrangular final. Então vai ser um jogo que o Remo vai ter que pontuar. O Remo pontuou hoje, se conseguir pelo menos a projeção que nós fizemos aqui no canal de classificação do G8 é fazer pelo menos 4 pontos nessa maratona de 2 jogos fora de casa. Conseguiu 3,
Se conseguir pelo menos mais um, não vai entrar para o G8, mas vai ser mais um ponto importante nessa disputa. É lógico que tem aí vencer os 3 jogos em casa e continuar pontuando fora, porque depois do jogo contra o Ferroviária são 3 jogos em casa e 3 jogos fora. Então o Clube do Remo chegaria a 17 pontos, se vencer as 3 em casa chegaria a 26 pontos, 26 pontos não dá índice de classificação, não tem como classificar, mas vai jogar 3 jogos fora, que aí se conseguir pontos, aí sim, cada ponto vai ser importante para o Remo conseguir essa classificação no G8. E o primeiro passo dessa arrancada, na verdade nem o primeiro passo, o primeiro passo foi contra o Ferroviário na última rodada, que venceu no Bainão, venceu hoje agora em Caxias do Sul, um passo importantíssimo. E a esperança vive, né? A esperança vive, a gente sabe que o planejamento não foi bem feito, a gente sabe que esse elenco é extremamente limitado tecnicamente, mas é assim, vai ter que levar na raça, na garra até o final, para ver se as coisas dão certo. O Remo consegue primeiro essa classificação no quadrangular final e depois se classificar a gente pensa no quadrangular final. Tem condições para isso, tem que evoluir a cada partida. Rodrigo Santana coloca o Remo num sistema tático bem interessante, por mais que ainda tenha algumas falhas, como teve no segundo tempo, mas um sistema tático diferente que Catalá e o Mourinho estavam colocando no Leão, e graças a essa mudança tática, eu acredito que o Remo tem essa esperança, essa chance, e vem crescendo na competição, e tomara que consiga a sua classificação. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Fique sempre conosco, deixe seu like e até o próximo.